Professor, qual a sua opinião frente ao tratamento moderno que muitos modelos ultimamente fazem com um anticoncepcional em forma de bastonete subcutâneo que libera hormônios, corta a menstruação e os sintomas? Olha, eu já vi várias das nossas amigas que fazem isso. Umas dão certo, outras nem tanto. O problema é ver um bom especialista para ver a situação e analisar se o caso da senhora, da moça, está de acordo com essa situação e ver o que é que faz com isso. É uma técnica moderna, mas é preciso de muito detalhe para não causar qualquer complicação oportunamente. Professor, no verbete do DAC, na página 30, argumentário, egologia, poderia detalhar por que a maioria das pessoas tem um umbigo chakra bloqueado? Além do EV, existem outras técnicas que podem ser usadas para desbloquear o mesmo? De que maneira eu posso saber se o meu está bloqueado ou não? O problema todo aí é você começar a mexer com as energias e ver como é que está a situação. Por exemplo, se você tem uma pochete, ele é bloqueado. Se você tem problema sexual, ele é bloqueado. Se há um processo, por exemplo, intestinal crônico, tipo constipação, é porque ele é bloqueado. Então, são muitos fatores que podem bloquear o umbigo chakra. Agora, o mais sério deles, sem dúvida alguma, é o processo emocional que mexe na afetividade e na sexualidade da pessoa. Por isso que é muita gente, porque os problemas são complicados, porque ali tem a sexualidade, o gastrosoma, uma série de condições afetivas e sexuais que são envolvidas. Por isso que é muito bloqueio. Agora, esse bloqueio é muito comum, é o mais comum que tem desse chakra todo que a gente vê por aí, principalmente nessa vida moderna nossa. João, oi. João, aqui, Cecília aqui falando. Quando eu tinha uns 17 para 18 anos, eu tive um sonho, na época, muito real, não sabia bem o que era, que uma amiga tinha tido um acidente de carro muito sério, né, e que eu estava indo lá para ajudar e tal, estou até rememorando agora a situação. Conversei com ela no dia seguinte e conversei do jeito que deu, passou um tempo, nada aconteceu, felizmente perdemos contato, há uns 2 anos atrás retomamos contato. Então, fiquei sabendo que há 7 anos ela teve um acidente de carro muito feio, quase dessomou, entrou em coma há muito tempo, enfim, uma situação. Agora, lendo seu verbete, ouvindo você falar, eu fiquei pensando, será que já era uma predisposição que eu identifiquei de alguma forma, projetei aquilo numa pré-cognição, num sonho? Como é que foi que será que eu mesma fiz aquela situação? Será que o fato de eu ter falado com ela, de repente, prorrogou por 10 anos, porque foi 10 anos depois que ela que aconteceu a situação? Como é que você vê dentro desse holopensene? Eu estou aqui refletindo sobre esse fato, de 10 anos depois ter se efetivado uma situação bastante séria em relação a essa pessoa. Bom, 10 anos pode acontecer muita coisa. O que eu acho, Cecília, é que a gente tem que pensar primeiro no estilo de vida dessa pessoa. Se ela deixou isso, uma porta aberta para esse tipo de coisa acontecer, porque eu não conheço, né? Mas ver se isso já entendeu? Isso já foi uma consequência de atitudes e omissões, ou uma consequência de alguma coisa, de algum erro, algum lapso, alguma omissão dela, ou não. Agora, 10 anos é muita coisa, é muito tempo, né? Eu não me culparia por isso. Não. 10 anos depois tem muita coisa para acontecer. Agora, também outra possibilidade que eu acho que eu também não levaria para, se eu tivesse no seu caso, levaria para mim, é falar, se você teve um sonho, pode ter sido pré-cognitivo, repito, 10 anos acontece muita coisa de um sonho para 10 anos depois de se efetivar um acidente. Mas a pré-cognição não tem tempo. Pode ser isso. Mas pode ser pré-cognitivo. Aí o caso é pré-cognitivo, está na cara. Isso aí tem muito caso igual esse. Esse aí não é o primeiro nem o último. Agora, tem que ver também justamente o estilo de vida da pessoa, o que é. Se houve uma pré-cognição, talvez justamente você teve essa pré-cognição e isso te chamou a atenção. Talvez você também é importante a gente, né, ver quando a gente tem alguma coisa assim e que aquilo chama atenção, não qualquer sonho, né?
também o que a gente pode ver. Às vezes houve o Aquela pessoa. adiamento da tragédia. Mas, entende? O adiamento. Em vez de ter acontecido um ano depois, aconteceu 10 depois. Ela estava predisposta, não mudou a vida. Quando eu retomei contato com ela, uns 2 anos atrás, e ela me contou tudo o que aconteceu, e aí, de repente, um tempo depois que eu lembrei, puxa, mas... Aí eu fiz a conexão de uma coisa com a outra, porque na época foi bem real, apesar de já fazer bastante tempo, né? Eu acho que tem a ver com isso mesmo, eu acho que foi um adiamento. Tem uma outra coisa que você te colocar nisso aí, são os personagens da história. Se tinha mais gente no acidente, isso aí tudo tem que estudar também. Que às vezes você está vendo um figurante da história, ela não é a principal. A mocinha era outra. Tudo isso tem que ver em cada acidente desse e na pré-cognição. Entende? Que às vezes a pessoa tem precognição com alguém que ela tem afinidade, mas que não é o ator principal da história. Entende? Então ele está vendo através de um figurante. Essas coisas todas tem na precognição. Agora, isso tudo é matemático. Teve um caso, aproveitando, Cecília, teve um caso, uma vez que me contaram, que isso, eu fico também pensando, como é que funciona isso? Foi o seguinte, era uma amiga minha que me contou, então ela tinha lá outras amigas que elas iam viajar no fim de semana. Na semana anterior, uma dessas amigas conheceu um rapaz e ficou completamente apaixonada por aquele rapaz. Ninguém nunca viu ela ficar daquele jeito para alguém. E ela ficou completamente apaixonada, já estavam com viagem marcada e viajaram. Passou o fim de semana inteiro falando do rapaz. Só falava dele, todo mundo já de saco cheio de tanto que ela falava dele. Quando eles voltaram, elas voltaram de viagem, ela ficou sabendo que ele sofreu um acidente e morreu. Até que ponto isso teve alguma coisa? Também foi pré-cognitivo. É a pré-cognição daquela minha aí. Eu estava subindo com o nosso amigo lá de baixo. Ele mora por aqui ainda, o rapaz. Então, subindo. Na hora que eu cheguei, encontrei com ele, eu falei assim, olha, tem uma pessoa que vai aparecer lá no portão agora. O portão aqui da entrada. Vai aparecer, é bom você encontrar? Vai lá e conversa com ele com calma. E depois, olha tudo que ele quer, atende tudo que ele quer. Que é um caso sério, até amanhã. Então, o nosso amigo subiu, foi lá, encontrou com o nosso amigo, estava muito bem, foi com ele para casa, conversou muito. De madrugada, acho que foi 5 para 6 horas, o cara morreu do coração. Aí ele veio me contar no outro dia, bem que você falou que tinha um negócio que tinha que dar muito ouvido para ele, muita atenção, tudo isso. Foi a minha precognição. Agora, o melhor da história. Aonde eu estava, não dava para ver que a pessoa estava lá no portão. Como é que eu fiquei sabendo da presença do cara que estava atrás dele? Começou tudo por aí. Agora, depois esse meu amigo, ele nem está trabalhando aqui direto conosco, não. Ele ficou assustado comigo durante uma boa temporada com essas coisas todas que aconteceu. Mas ele segue as nossas coisas da Conscienciologia hoje. E o homem morreu, sem mais nem menos, ataque cardíaco. Ninguém teve culpa. Agora, ele veio, queria conversar com o outro, expor certas coisas, limpar um ambiente, um assunto que havia pendente. Isso tudo aconteceu aqui no CAE. Entende? Eu não estou falando aqui da pessoa que está viva e o outro que sobrou, que é o que viu, porque há muito tempo que ele não aparece. O dia que ele apareceu, eu posso perguntar para ele, posso contar seu caso do portão? A gente vai contar.